O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, diletos radioouvintes, nós vivenciamos neste mês da Bíblia, mês de setembro, a leitura orante da carta aos Efésios, que coincidentemente hoje nós tivemos uma bonita leitura sobre esta carta, que traz os fundamentos da vivência cristã na igreja deixada por nosso Senhor. E nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, de Lucas 6, narra a sua ação de convite, de chamado aos apóstolos. Os apóstolos são as colunas de sustentação da igreja inicial. Quando o padre Tiago pensou no projeto da nossa catedral, ele quis evidenciar nessas 12 colunas fortes da nossa igreja a imagem dos apóstolos. Por isso nós temos essas colunas hermosas, fortes, para recordar que a igreja se assenta sobre o chamado dos apóstolos. O catecismo da Igreja Católica, que eu recomendo que todos possam tê-lo, esse meu aqui é pequeno, é melhor comprar uma versão maior. A gente entra no site Edições da CNBB e pode comprar, chega na casa da gente. Você compra com cartão de crédito ou mesmo com Pix, outras formas de pagamento. E eu recomendo para vocês que a gente precisa ter duas obras ao alcance de nossas mãos: a Bíblia e o Catecismo. Esse catecismo que já tem pessoas mal intencionadas na igreja querendo mudar o seu conteúdo. Os tempos não são fáceis, mas não são mesmos. Nós temos uma tendência teológica hoje dentro da igreja
que não é de Deus, que quer estabelecer uma outra igreja dentro da Igreja Católica. Essa não é a vontade de Deus. Esse não é o querer do Espírito Santo. Mas essas tentações, desde a fundação da igreja, elas sempre existem. Porque a igreja é santa, mas os seus filhos, pelo amor de Deus, chamados à santidade, mas sempre tem aquelas ovelhas cabeçudas que querem ir pelos trieiros, que não são os de Cristo, mas da carne humana, e alguns até do demônio. A nossa igreja é a igreja de Cristo, e ninguém vai sequestrar a igreja de Cristo para atender a concepções ideológicas, a concepções humanas, decadentes, porque não vinga. O povo sabe onde está a igreja de Cristo. Não adianta você querer mudar o Evangelho, traduzir a Bíblia de maneira a agradar o mundo, fazer o catecismo da igreja para agradar o mundo, para agradar grupos, para agradar as culturas. Cristo não veio para atrair todos a si. Cristo veio para dividir. Ele mesmo diz: eu vim para dividir os que são de Deus e os que não são. Aqueles que querem o Senhor Jesus, que querem a salvação, querem a vida pobre, a vida simples, a vida orante, e aqueles que querem servir ao mundo. Há um só batismo, há um só Senhor. Todos somos chamados à santidade. A partir do número 751 do Catecismo, nós temos um parágrafo dentro da profissão de fé, explicada pelo Catecismo: cremos na Igreja Católica. E o Catecismo esmiuça para nós, em vários números, em explicações simples e profundas, o que é a igreja. Ele começa a falar das imagens que a Sagrada Escritura usa para definir a igreja. E o Catecismo diz: a igreja designa a assembleia litúrgica. Nós aqui somos uma assembleia litúrgica, formada por filhos e filhas da igreja, mas também a comunidade local. A nossa diocese é a igreja, nossa paróquia é a igreja, ou toda a comunidade universal dos crentes. Nós somos mais de 1 bilhão de pessoas batizadas na Igreja Católica, que confessa a sua fé católica. Esse povo batizado é chamado de povo de Deus, marcado pelo batismo, como nós ouvimos na primeira leitura. Nós fomos incorporados na igreja, que o Catecismo chama de redil, lavoura, campo de Deus, construção de Deus, e por fim, um título muito belo que o Catecismo dá à igreja, no número 757, Jerusalém Celeste, nossa mãe, Gálatas 4, 26. Porque a igreja é neste mundo um sinal da igreja do céu. Por isso, nós somos parte da Jerusalém Celeste. A fundação e a missão da igreja, diz o Catecismo, está no Cristo e na Santíssima Trindade como um todo. Nosso Senhor é o autor da igreja, mas quando o Filho de Deus age, o Pai e o Espírito também agem nele.
A Trindade é sempre uma ação em conjunto. A igreja nasce da Trindade Santa. É um projeto expresso pela Trindade Santa que tem o seu nascedouro no coração do Pai Eterno. Portanto, meus irmãos, o Catecismo nos diz que a igreja, ela é prefigurada desde a origem do mundo. Já estava no coração de Deus a nossa comunidade que se chama igreja. Essa igreja, ela foi preparada no Antigo Testamento, nas diversas manifestações do Senhor, no povo de Israel, na escolha de Abraão, na escolha dos patriarcas, dos profetas, nos escritos do Antigo Testamento, nas profecias relacionadas ao Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, com a vinda do Messias, a igreja é instituída por ele. Não foi o Papa nem bispo que criou, que instituiu a igreja. A igreja foi instituída por nosso Senhor, edificada sob as colunas dos apóstolos. A igreja nasceu, diz o Catecismo número 766, como primícia do dom total de Cristo para a nossa salvação. O Papa Bento XVI recordou o ensinamento dos concílios antigos que dizem: fora da igreja não há salvação. A Igreja Católica, deixada por Cristo, tem todos os meios, todos os remédios, tudo que nós precisamos para a salvação de nossas almas. As salvações que acontecem fora da Igreja Católica se dá em virtude dela. Portanto, a nossa igreja, ela manifesta a força do Espírito Santo que a move. O Espírito Santo é um sopro, e é esse sopro que move a igreja através dos séculos. Quando nós realizamos os nossos trabalhos, a pastoral do batismo aqui, a pastoral do dízimo, a pastoral da liturgia, os ministros da comunhão, da palavra, do canto, a catequese, a evangelização, todos esses trabalhos, eles vão adiante quando nós temos a consciência que é o Espírito Santo que os move. É o Espírito Santo que nos mostra os mistérios da igreja. O que é o mistério? É aquele véu que não permite que você veja tudo. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós não vamos compreender na sua plenitude o mistério da igreja. Há sempre um véu. Esse véu vai ser retirado quando nós morrermos, quando nós sairmos deste mundo, para contemplar na plenitude a realidade divina que nós não temos condição de compreender enquanto estivermos nesse mundo. Nós não podemos olhar para a igreja como se ela fosse os templos, os colégios católicos, as estruturas humanas, Vaticano, bispos, padres. A igreja é mais do que isso. A igreja é o corpo místico de Cristo, e nele nós vamos entrando pelo nosso batismo para fazermos parte desta comunidade dos eleitos, daqueles que são salvos. No mistério da igreja encontra-se a união dos homens com Deus. Você vai no terço dos homens, estão lá aqueles homens cansados que vêm do trabalho, alguns até sujos de graxa lá da oficina, rezando o terço. Ali se manifesta a união da igreja, que ajuda os homens
na união com Cristo. Por fim, o Catecismo número 774 recorda para nós uma mensagem maravilhosa. A igreja é sacramento universal de salvação. Portanto, a nossa salvação, ela se dá mediante a nossa inserção no corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja. Portanto, a igreja é necessária para a nossa salvação. Não podemos esquecer esta realidade. E é esta realidade que nos dá alegria, que dá sentido à nossa vida, que nos ajuda a entender o mistério da cruz, os sofrimentos da nossa vida e todas as dificuldades. Outro dia, visitando uma idosa que foi ministra da comunhão por 3 décadas na igreja, e ela me falava: antigamente a igreja, através dos meus trabalhos, ia aos doentes, mas agora eu estou enferma, idosa, a igreja vem até mim. A igreja não esquece os seus filhos. Por isso que um católico, quando fica doente, quando não pode vir à igreja, é preciso que a paróquia tome conhecimento que os ministros da comunhão leve Jesus eucarístico para os doentes, para os enfermos. Aliás, o ministério da distribuição da comunhão na igreja pelos leigos, a primeira e precípua finalidade dele é levar Jesus aos doentes, aos idosos, porque a igreja é este hospital que nos acolhe como doentes e nos cura através dos seus sacramentos. E quando nós não podemos vir até a igreja, ela vai até a nossa casa para nos dar a palavra, para nos dar a comunhão. Amemos a nossa igreja, una, santa e católica. Amemos de coração o altar, o Santíssimo, a misericórdia que se manifesta na confissão e a simplicidade de Maria, que nos leva os mistérios de Cristo através do seu rosário. Não tem preço ser católico. E nós, católicos que amamos a igreja, não podemos nunca aceitar modificações apressadas e estranhas no coração da igreja. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre, a quem nós adoramos, elevamos o nosso louvor e a nossa gratidão pelos séculos dos séculos, a igreja também é a mesma. A igreja é de sempre, deixada por nosso Senhor com os apóstolos. E a gente fica vendo, escutando as coisas. Gente que não tem autoestima católica. Às vezes eu fico sem entender, com todo o respeito que nós temos com as pessoas das outras igrejas. Eu tenho muitos pastores, são meus amigos, mas uma coisa é amizade, outra coisa é a igreja. Não dá para você chamar uma pessoa de outra igreja para dar palestra na igreja católica. Não é a mesma coisa. Como também eu não vou aceitar nunca e dar uma palestra em outra igreja, porque eu sou católico. A diferença é enorme. Ah, toda religião é boa, tudo é igual. Não, senhor. Não, senhor. Não é assim que a gente se comporta. Toda religião é boa. Isso é uma expressão do relativismo que corta a cabeça da verdade. A nossa igreja é deixada por Cristo. Nós católicos não valemos nada. Nós não prestamos. Nós somos cheios de pecados.
Não adianta pensar o bispo é perfeito, o papa é perfeito, o padre é perfeito, os casais da igreja, os jovens da igreja, as freiras. Nós somos pecadores miseráveis que necessitamos da graça de Deus. Mas a igreja é perfeita. A igreja é a epifania do ressuscitado. Nós somos filhos, mas a igreja é santa. Só existe a igreja de Cristo. Nós não podemos escutar essas baboseiras que saem da boca de católicos mal informados, como se a igreja católica fosse igual a uma expressão esotérica, a uma denominação lá não sei das quantas. Não. A nossa igreja é perfeita, nós não somos, porque somente a igreja católica tem os sacramentos. Somente a igreja. Ninguém mais tem os sacramentos. E somente católico preparado pode receber a comunhão. Pessoas de outras denominações não podem receber a comunhão na igreja católica. Nem os católicos podem receber uma ceia de uma outra igreja que não é sacramento. A gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós somos católicos, respeitamos todas as demais expressões religiosas, mas nós não podemos perder a nossa autoestima católica, como se nós fôssemos a pior igreja. Nós, como homens e mulheres, podemos ser os piores, mas a igreja não. A igreja é maior do que nós. Por isso, ninguém tem o direito de meter a mão na igreja e querer fazer a igreja ser diferente daquilo que é a vontade de Cristo. Eu não posso mudar o catecismo da igreja. Eu não posso mudar a palavra de Deus, a tradição, o magistério autêntico da igreja. Porque muita gente, não, a igreja agora tem que ser ecológica, a igreja tem que ser global. Não, a igreja é universal, nunca vai ser global. Respeito à ecologia todo mundo deve ter, nós devemos preservar o meio ambiente. Mas adorar as criaturas, incorporar cultos primitivos à nossa liturgia, jamais. Porque nós precisamos mudar o jeito de ser padre na igreja. João Paulo II já deixou claro, a igreja católica não ordena mulheres. Esse não é o ministério feminino. Mas as feministas não tem nada a ensinar à igreja, porque é uma ideologia. Ninguém é obrigado a ser católico. Se eu não concordo com a igreja católica, tudo bem, você é livre para ser católico. A igreja católica não é uma ditadura. Não é isso. A igreja católica é uma proposta. Quem quiser ser católico, bem-vindo. E nós devemos anunciar a fé cristã para a salvação das almas e trazer as pessoas à conversão, ao arrependimento dos pecados. Fica essas conversas fiadas que a igreja não pode ser proselitista. Claro que não pode. A igreja não precisa de querer converter as pessoas, está errado. A igreja é para converter, é para anunciar Jesus e para converter as pessoas a Ele, para que elas possam receber a salvação. Senão não tem sentido sermos a igreja. Portanto, eu convido vocês, compre o catecismo, tenha o catecismo e a Bíblia, lê um parágrafo todo dia, risca, marca, tem dúvidas, vai no Google, pergunta nos sites católicos de confiança, pergunta para o padre, e vai lendo. Aqui está a riqueza
a explicitação daquilo que é a nossa igreja. E se quiserem mudar o catecismo, nós não vamos aceitar. Esse é o nosso. Não vamos aceitar catecismo adaptado às coisas do mundo, adaptado à cultura. Cristo é maior que todas as culturas. Que Nossa Senhora Imaculada nos ajude a sermos bons católicos, bons cristãos, humildes, a reconhecer os nossos pecados, a aceitar a fé que recebemos dos apóstolos, a aceitar a Igreja de Cristo, deixada por Ele, e preparar a nossa vida, a nossa morte, segundo o que a Igreja nos ensina. Porque a nossa caminhada nesse mundo é um trânsito que passa, chegará o momento, e a Santa Mãe Igreja nos ajuda a preparar esse momento. Todos nós aqui, se tivermos humildade, se amarmos Nossa Senhora, o nosso rosário, se adorarmos Jesus, se prepararmos a nossa alma sempre para recebê-lo no altar, eu garanto para vocês que todos nós vamos ter a vida eterna com Deus. Que esse é o nosso caminho. A igreja existe para evangelizar e levar as pessoas para o céu. Quem quer ficar com teologia da libertação, com teologia ecofeminista, fique, mas nós ficamos com o catecismo, com a Sagrada Escritura, com o magistério autêntico da igreja. Que a Imaculada nos ajude a atravessar esses tempos sombrios e exigentes.